quando a gente se propõe a ouvir assim, um grupo de pessoas, realmente a gente tem que estar disposto a ouvir de tudo. Até mesmo a não compreensão das pessoas do que é a subjetividade dessa palavra. O que é ambição para uma pessoa e para uma geração é muito diferente do que a minha geração, por exemplo, quando falava a pessoa é ambiciosa, então ela queria a qualquer custo subir na carreira, né, ter um sucesso financeiro, e de repente a ambição mudou de característica, porque a juventude busca na ambição uma outra coisa, o que é a qualidade de vida que a gente vê, que é muito diferente. Eles querem ter liberdade, flexibilidade, é uma palavrinha que combina muito com essa juventude. E eu vejo que eles trazem também alguns desafios, assim, de algumas atitudes que são mais cheias de coragem do que a gente teve no passado. Porque eles têm a coragem, a ousadia de escolher onde eles querem trabalhar, de escolher de que maneira eles querem trabalhar. E a gente não fez isso, né? A minha geração no passado aceitava muito, assim, a condição é essa, e a gente, sim, dedicava manhã, tarde e noite ao trabalho, mas a gente também juntava tudo, né? Família, a gente tinha filhos mais cedo. O que a gente vê hoje é que essas escolhas dentro do pacote ambição, parece que tem também essa liberdade de querer viajar, fazer carreira fora do país, volta para cá, faz 1, 2 faculdades, experimenta, e se não gosta, tem coragem de parar e começar outra jornada. Então, eu acredito que isso mostra alguns caminhos também para a gente, que a gente pode trazer aprendizado sobre isso. E aquela coisa que a gente falava aqui agora há pouco, sobre a coexistência de 5 gerações pela primeira vez no mundo do trabalho. Uhum. E a gente, parece que cada geração criou sua própria bolha, cheia das verdades, das certezas, das razões. E eu sou doida para estourar essas bolhas todas, sabe? Para todo mundo se integrar ali e aprender uns com os outros. Deixa eu te falar uma coisa que eu acho que a gente tem que colocar nesse contexto, que eu considero muito importante, é que a gente está falando de gerações aqui, gente, no sentido de tendências, né? Porque as gerações trazem tendências, mas dentro de cada geração e dentro de cada idade, a gente tem que observar também o ambiente que essa pessoa vive, o contexto familiar, a forma que ela foi criada e até mesmo a personalidade, porque tudo isso também influencia no ser daquele colaborador, vamos dizer aqui, nós estamos falando de trabalho, tudo isso influencia. Então, a gente, às vezes, encaixar aquela pessoa porque ela é daquela determinada geração, ela é daquele jeito, é pôr muita gente em caixinhas, né? Então, eu acho que, como a Leila disse, existem as bolhas, mas algumas pessoas dentro dessas faixas etárias furam essas bolhas e pensam diferente. Então, nós não estamos aqui tendendo a te encaixar num determinado lugar porque você é desta geração. Nós estamos falando das tendências dessas gerações. Acho importante a gente salientar disso. Perfeito. E outra coisa, dentro da geração Z, a gente falou aqui de 96 a 2010, e que é uma coisa que eu observo muito, principalmente pelo fato de conviver bastante com a geração Z, a gente está falando de uma diferença de 14 anos, né? De 96 a 2010 são 14 anos. Então, dentro das próprias gerações, ou do que socialmente criou-se chamar de uma geração, dentro dessas bolhas geracionais, existem também subbolhas, né? Outras camadas lá dentro. Porque essas pessoas, existe uma diferença hoje de um perfil de uma pessoa de, sei lá, que está aí com 20 anos, 22 anos, e uma que já está lá chegando nos 30, né? Com 29, que é a nossa margem ali. Então, é importante a gente dizer isso, porque eu enxergo muito uma diferença nessa régua aí. Acho que quem já está mais próximo dos 30 tem um perfil, são pessoas mais autocentradas, mas mais sociáveis um pouco. A geração Z, mais jovem, eu acho que foi a geração mais de dentro do quarto, com acesso maior à tecnologia, que está com a saúde mental um pouco mais afetada do que os que estão ali por volta de 29. Então, acho que existem umas diferenças dentro do contexto de geração Z também. Principalmente nas gerações mais jovens, eu acho que essas mudanças, elas são até mais rápidas, porque como de um ano para outro as tendências mudam muito. Exatamente. Então, às vezes, uma diferença de 5 anos, que pra gente num passado recente era, nossa, 5 anos, agora, que era tipo assim, né, o contrário, 5 anos, que era assim, não dava tanta diferença. Agora, 5 anos,
Muda, sei lá, tem uma pandemia, muda toda a história. A tecnologia, gente, olha um aparelho telefônico, em 5 anos, o tanto que esse aparelho evolui. Se de um ano para o outro já tem coisas, aplicativos e outras tantas tecnologias, imagina 5 anos, né, Tati? Até canais de comunicação mudam muito em 5 anos, né? Mas a gente está falando de uma divisão de gerações também por um estudo. Alguém criou esse modelo e implementou há muito tempo atrás. A cada 25 anos a gente contava uma geração. Depois 20 anos, se você for perceber da Baby Boomers com a X, são 20 anos praticamente. E há um estudo que diz que daqui a pouco, a cada 7 anos, a gente vai começar a considerar já uma geração, exatamente pela velocidade de mudanças e a capacidade que os jovens que estão vindo cheios de tecnologia já absorvem essas mudanças sem muito impacto. Eles convivem melhor com as mudanças. Então, eles nem sentem muito a mudança como a gente sente. A minha geração, principalmente, sente demais as mudanças. E essas não, eles estão mais preparados para descartar, para se desapegar de modelos ou de processos anteriores para receber o novo. Então, a gente fala muito de tendências, e foi muito bom você colocar isso, porque não significa que essas pessoas terão o mesmo comportamento ou a mesma atitude, porque o contexto muda as pessoas. Então, nós temos filhos aí de 21 anos de idade, e essa geração tem mostrado isso para a gente, que às vezes eles não repetem modelos do que a gente tem visto que a geração Z faz. Mas isso muda muito de acordo com os inputs que ela recebe, a forma como ela é provocada para criar. Eu vejo muito que a capacidade de criação hoje do jovem, da geração Z, é muito maior porque ele considera o erro um pedaço do processo. E a gente falava assim, o erro era fatal. O erro era assim, era de se envergonhar. E eles lidam com isso também. Então, eu acho que essa diferença também traz, naquela hora de falar assim, o que é a sua ambição? Nós somos X, né? Nós somos X. Você também enquadra na X, Tati? Sim. A gente tá fazendo conta. Eu tô aqui igual a Nazaré naquele meme, cheio de coisa na cabeça, assim. As pessoas milênio. Não, você é milênio. A Zacarone Jaca. Não, gente, eu sou milênio. Milênio que fofa. 81 a 96. Você é milênio. Você é milênio. Nós somos milênios. Você é o final lá. Você olha só, aqui mesmo. Olha que recorte que me beneficia. Olha que Mas olha que bacana. Aqui a gente já tem 2 gerações e a gente faz umas perguntas assim também, muito parecidas. Mas se a gente for buscar nos valores, os tais chamados valores inegociáveis, nós temos valores diferentes, inegociáveis. Então, assim, aquilo que eu não abria mão de jeito nenhum, o jovem está assim, não é mais, eu pensei que fosse aquilo que eu queria, mas eu vi que não é, então eu estou partindo para um novo ciclo. E essa naturalidade, muitas vezes assusta a geração X. Com que naturalidade eles fazem essa mudança?